você assistiu todos os episódios até aqui, você deve ter percebido que a tecnologia é meio para que nossos processos de transformação digital aconteça aqui na Dexco. Porém, para termos cada vez mais sucesso neste caminho para a transformação digital, precisamos ir além de conhecer as tecnologias digitais, como internet das coisas, Big Data, inteligência artificial, dentre várias outras. Pois a tecnologia por si só dificilmente será um diferencial, dado o fato de que o acesso a elas está disponível para qualquer um. Ou seja, o diferencial está no uso inteligente dessas tecnologias para potencializar os nossos resultados que buscamos e assim trazer mais valor aos nossos negócios. Então eu te pergunto, será que realmente nós estamos preparados para entendermos os impactos das tecnologias em nossos negócios? Estamos de fato conseguindo extrair dados ou informações relevantes para a tomada de decisão? Será que estamos agindo de forma proativa neste processo de aplicação de novas tecnologias? Para responder a essas perguntas e para nos trazer um pouco mais dessas perspectivas das tecnologias que habilitam a transformação digital aqui na Dexco, neste episódio tenho o prazer de convidar a Nélida, do time de Engenharia, Manutenção e Projetos da Madeira, e também o Flávio, do time de Engenharia e Manutenção da Deca e Revestimentos Cerâmicos, para batermos um papo. Continue nos acompanhando. E aqui estamos para mais um episódio da nossa série Caminhos para a Transformação Digital. Eu vou bater um papo então com a Nélida e com o Flávio. Pessoal, sejam muito bem-vindos nesse episódio. Obrigada, Renato. É um prazer enorme estar aqui para falar um pouquinho sobre tecnologias habilitadoras É nessa isso aí. série. Ela é tão bacana aí para trazer um pouco dos caminhos para a transformação digital dentro da Dex. Exatamente. Renato, eu agradeço o convite também, falar disso é algo que me brilha os olhos, ainda mais uma empresa igual a Dex que está sempre buscando inovação, né. Excelente, excelente. Só para a gente começar a esquentar aqui os nossos circuitos integrados, né, para não falar motores aí. É, é muito bacana, esta série ela tem por objetivo tratar o cenário de transformação digital, os nossos caminhos que a gente está tomando para a transformação digital. E em outros episódios, inclusive, eu falei sobre a expressão transformação digital, porque de um lado nós temos a palavra transformação e da outra nós temos a palavra digital. E a transformação em si, ela é muito protagonizada pelas pessoas. Já o digital, ele é protagonizada pelas tecnologias que habilitam e fomentam aí esse nosso processo de transformação digital em si. E nesse contexto, eu já queria saber um pouquinho de vocês, né, representando aí a unidade de madeira e revestimentos, né, com o Flávio, a percepção de vocês, se vocês como líderes e nós, inclusive, como colaboradores ao mesmo tempo, né, porque muitas vezes nós somos colaboradores e líderes, independentemente de cargo, né, isso que é legal. A gente está entendendo como utilizar essas novas tecnologias para aplicar isso no nosso curto, médio e longo prazo? Como que tá isso na visão de vocês? Essas tecnologias que habilitam a indústria 4.0, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas no contexto mais geral. Bom, Renato, eu acho que a consciência da importância da utilização dessas tecnologias para otimizar os nossos processos, para trazer mais competitividade para dentro da empresa, para ultrapassar essas barreiras, né, que são temporais, a gente tem. Legal. Agora, saber como utilizar bem essas tecnologias a favor do negócio, para trazer resultado para o negócio, é uma jornada. A gente tem aprendido, porque a cada dia a gente percebe maior potencial ou menor potencial numa e noutra tecnologia diferente. Muito bom, muito bom. E Flávio, na sua percepção, como que tá isso? Renato, lá a gente tem uma visão bem interessante, porque, eh, esse passo da tecnologia, da transformação digital e tudo capitaneado e puxando a indústria 4.0 junto, ele passa a ser algo meio que sobrevivência do negócio. Então nós temos ali dentro dos negócios Deca e Revestimentos, né, Legal. negócios em maturidades tecnológicas completamente diferentes. Quando a gente fala em Deca Louças, por exemplo, a gente ainda tem ainda um processo ainda com muita intervenção humana, em cada linha, em cada processo, em cada parte, em cada acabamento, em cada detalhe. E quando a gente faz um panorama e tenta trazer isso para uma perspectiva da sociedade, a gente vê o seguinte, que as novas gerações, nesse curtíssimo e médio prazo,
elas vão ser gerações que não vão estar ou familiarizadas ou, apegadas tanto quanto foi a minha geração e as gerações anteriores com o mundo industrial. Então você pega um processo que ele é muito, com uma intervenção humana, e isso tende a sofrer grandes dificuldades no futuro. E aí vem a tecnologia como a solução, para uma sustentabilidade maior desse negócio, né. Então eu vejo hoje isso como, tanto para o negócio Deca, né, quanto para o negócio revestimentos também, a saída para o futuro da organização. E a gente Bacana. consegue de uma forma muito bacana, a sinergia entre sociedade, produto, processo e tecnologia, entendeu? Legal. E isso tudo, né, pelo que vocês estão falando, exige uma série de capacitação, né. Vocês têm promovido essas iniciativas, têm visto a empresa como um todo promover essas iniciativas para capacitar os colaboradores para esse novo cenário? Como que tá isso em madeira e Deca e revestimentos? Na Madeira a gente tem alguns programas, né, Legal, que estão dentro do programa de implantação da indústria 4.0. Então, além de alguns treinamentos que a gente tem feito com alguma periodicidade para os times operacionais, para os times, mais táticos da empresa, a gente, busca algumas empresas, parcerias com empresas externas para trazer essa visão da tecnologia aplicada para os nossos colaboradores. Então, são várias iniciativas, né, eu acho que talvez a mais importante é essa que trata de transformação cultural, mas além dessa mudança cultural que a gente busca, né, para poder capacitar os nossos colaboradores para essa visão, para esse mindset digital, a gente também busca capacitação nessas tecnologias, para buscar realmente, a aplicação dessas tecnologias no nosso processo, no nosso negócio, trazendo exemplos práticos, para inspirar realmente esses colaboradores a mapear as oportunidades aonde a tecnologia vai trazer solução, vai trazer resultado. Pô, muito legal, né, Nélida. Olhando aí para a visão de madeira, a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, você comentou sobre uma semana da indústria 4.0, né. Eu acho que isso é um processo de capacitação, porque tem um potencial de envolver a companhia como um todo, independentemente da unidade de negócio. Fala um pouquinho mais sobre essa. Bacana, Renato. Você acabou de dar um spoiler para nossa turma, né, mas a gente está preparando uma semana para falar de indústria 4.0 dentro das nossas fábricas. Então, a gente, tá buscando um parceiro, né, o Senai vai nos apoiar nessa Legal, iniciativa. A gente vai trazer, as carretas do Senai, né, e dentro das carretas do Senai a gente tem algumas tecnologias habilitadoras, a gente tem robôs autônomos, a gente tem drones, tem aplicação de visão computacional. Então serão vários exemplos, serão workshops dentro dessas bacana. carretas, né, para realmente trazer inspiração para o nosso time. Apresentar para o nosso time, né, essa tradução da digitalização industrial, Uhum. para que eles saibam aonde essas tecnologias vão poder ajudar nos resultados dos nossos negócios. Legal, bem bacana Mas, e puxa vida, você acabou de será que eu dei trazer spoiler? você deu um Não, mas spoiler, vamos hein. lá, entre saber o que vai acontecer e participar de fato, acho que é aí que Viu? mora o grande Gente, spoiler, mas hein. haverão surpresas, tá? Não é É, só isso isso que eu aí. acabei de falar não. Eu acho que é um ponto importante aqui para a audiência, antes de passar para o Flávio contar um pouquinho aqui pra gente, é o seguinte, talvez no momento que você está assistindo esse vídeo, talvez já tenha passado a semana ou ainda não chegou. Então se já passou, aguarde a próxima, né. É isso. Boa, Renato, boa. Eh, Vamos lá, Flávio, e olhando, né, pro negócio Deca e revestimentos, como que tá essa Ali, capacitação? particularmente, eu acho que quando a gente fala de revestimentos, revestimentos tem uma familiaridade um pouco maior com a madeira, que a gente já tem processos automatizados, linhas contínuas e tudo mais. Então ali, as pessoas entendem a importância, eh, como a tecnologia, como um agente, promissor no que se refere a atingimento de produtividade, né, e resultados ali em comum. Quando a gente fala de Deca, principalmente louças, metais, também ali tem uma grande oportunidade, a gente fala um pouco de quebrar paradigmas, Legal, né, processos que foram feitos, que são feitos há muitos anos da mesma forma e tudo mais, então a gente está num processo de aceitação. Revestimento cerâmico, a gente tem um desafio grande agora, a gente está num projeto greenfield, na cidade de Botucatu, em que nós vamos colocar a planta mais moderna de revestimento cerâmico, né. legal, Então, nós estamos desenvolvendo parcerias, locais, para tanto o desenvolvimento ali da mão de obra local, quanto principalmente das pessoas chaves que vão de Santa Catarina para lá, para ser disseminador desse conhecimento, né.
Na parte de deca-louças, e metais, a gente também está fazendo esse trabalho. Louças de uma forma mais intensa, fazendo o cronograma, de uma vez que a gente está num grande investimento aí de automação dentro dos nossos processos, né. A empresa entendeu a importância, está engajada nessa transformação, dentro dos processos, em transformar processos com dados mais confiáveis, com uma produtividade maior, né. E aí alinhado tanto a parte de mudança de tecnologia, aquisição de equipamentos, implantação de novas tecnologias, nós também estamos desenhando como vão ser, eh, os principais agentes dessa tecnologia uma vez Legal. implantadas, né. Muito bom, muito bom. Engraçado que vocês 2 falaram alguns aspectos que envolvem muito a capacidade humana, a cultura, a transfor que está relacionada à transformação, né. Então, vocês trouxeram aí esses elementos que realmente só são possíveis de serem concretizados, realizados graças às pessoas. E tem um ponto importante, né, que nós chegamos a comentar, inclusive eu falei no episódio, nós conversamos no episódio de relacionado à cultura e pessoas, que a transformação digital, há uma linha de estudos que diz que 80% é sobre pessoas e apenas 20% realmente é sobre tecnologia, né. Qual a percepção de vocês com relação a isso? Faz sentido mesmo? Perfeito isso, talvez seja um pouco menos que 20 Olha tecnologia. só. Porque toda tecnologia é um meio, né, o fim Sim, são os resultados, são os benefícios para a sociedade, são os benefícios para as pessoas, para os nossos colaboradores. E para trazer esses benefícios através da tecnologia, a gente precisa de pessoas capacitadas, pessoas que pensam, a partir de dados, que tomam decisão com base em dados. E esse é o principal desafio, é que a gente prepare realmente os nossos times para essa visão, né, legal. e que a gente capacite as nossas pessoas para poder lidar cada dia melhor com essas tecnologias, com essas soluções digitais. Muito bom. E porque quando a gente olha, né, para esse cenário, é outra coisa importante para se entender que as tecnologias estão aí, né. Eu sempre falo sobre um exemplo clássico que está na mão de todo mundo, que é o Uber. A utilização o aplicativo Uber, por si só, as tecnologias já estavam lá. O GPS, né, os aplicativos, banco de dados por trás disso, já estavam lá. Foi mais a forma de agregar essas tecnologias. E aí eu já quero encaixar outra pergunta aqui para vocês 2 responderem, que é o seguinte: a gente fala muito sobre transformação digital e tem um vocabulário não novo, mas que a gente tem ouvido muito aqui dentro da Dexco, que é sobre indústria 4.0. Que é isso? Né, do que se trata? Para nossa audiência entender exatamente qual a relação com a transformação digital, o que é a indústria 4.0. É interessante, excelente pergunta, porque às vezes, em alguns momentos parecem que são coisas separadas e não, são coisas totalmente conectadas, né. Excelente. Então você tem o seguinte, a indústria 4.0 ela vai achar N definições aí, né, ela está muito aí como uma próxima um principal marco de revolução industrial, então você vai achar várias referências dela aí na internet. Mas basicamente a gente parte de uma automação industrial integrada com sistemas digitais, com sistemas que aumentam a curiosidade de dados, né, de forma que você consiga linkar a automação industrial com sistemas seguros e com grande assertividade de dados, para que você possa fazer uma gestão que aumente ainda mais a tua produtividade. Legal. Então, basicamente, a indústria 4.0 é isso. Quando a gente olha para os nossos negócios internamente, nós temos negócios, às vezes, que precisa fazer um trabalho de base, ainda avançar nesse patamar da automação industrial. Outros negócios, como a Nélida pode até mencionar aí melhor, são negócios igual a madeira, que já está com esse patamar da automação industrial muito bem consolidado, então agora já está buscando para os sistemas, para o avanço nos sistemas e tudo mais. Mas basicamente a indústria 4.0 ela permeia nisso. A conexão entre automação industrial, sistemas seguros de dados de gerenciamento e gestão, de forma que você consiga fazer uma gestão cada vez mais produtiva e mais assertiva no que se refere a dados e resultados esperados desses processos, né. Pô, excelente. Nélida, conta pra gente um pouquinho então, como que tá esses avanços aí da madeira, quais foram, os passos aí, o a ma de maturidade da transformação digital que vocês estão atingindo, na verdade já atingiram, né. Conta um pouquinho mais pra gente. Bom, Renato, vou complementar um pouco o que o Flávio acabou de dizer, né, eu vou trazer alguns exemplos Sim, bem práticos ali da madeira. Realmente a gente tem nas fábricas de painéis um alto nível de automação.
Então a gente parte de um ponto, né, onde a gente precisa conectar todos esses sistemas automatizados uns com os outros, para a gente conseguir, fazer a captação de todos esses dados industriais. Então a gente tem um tesouro que fica dentro das nossas plantas, né, são todos os dados de processo, as condições das máquinas, estão todas ali essas informações, mas a gente, pela falta dessa visão de integração, não consegue conectar. Na madeira, a gente já tinha esse processo bem evoluído, então a gente conseguiu, conectar todos esses sistemas isolados de controle numa mesma base de dados, e a gente entrou numa faixa de maturidade da escala da indústria 4.0 de visibilidade. É onde eu consigo tornar visível todos esses dados industriais e tornar esse dado acessível, esse dado democrático. O próximo passo, falando de indústria 4.0, é buscar transparência, ou seja, converter esses dados em informações que são úteis, né, para a tomada de decisão. Então, hoje o nosso operador, ele analisa 2, 3 dados industriais e toma a decisão depois dessa análise. A nossa missão no próximo passo é fazer essa correlação dessas 3 variáveis já automaticamente para o operador já receber a informação no ponto da tomada de decisão rápida, com assertividade, para conseguir trazer o resultado e reduzir esse tempo entre o evento e a tomada de decisão. Sabe uma Sim. coisa que é legal, Renata? Eu costumo citar isso aí como um exemplo bacana de experiência pessoal minha quando eu estava na Alemanha, e isso eu tô falando de 13 anos atrás. E aí me chocou muito, que há 13 anos atrás eu fui no aeroporto de Munique, e aí cheguei de madrugada lá, era o meu voo, e aí eu olhei lá várias esteiras, e eu procurando como despachar bagagem, né, e tentando procurar um guichê lá, tal, alguma pessoa lá, e nada, eu não achava nada. Eu fiquei pensando: "Pô, será que tá fechado esse negócio e tal?" E aí eu olhei que numa das esteiras lá no fundo, tinha um mecânico arrumando, sozinho, arrumando a esteira. E aí perguntei para o rapaz, né, falei assim: "Poxa, e aí, aonde que é?" Ele falou: "É aqui, ué, olha o tanto de esteira pra você despachar". "Não, mas não tem ninguém". "Não, é você mesmo que despacha, né". Então você pegava, colocava a bagagem, ela pesava, emitia o ticket, você lacrava, apertava o botão e ela ia, né. E aí depois daquilo eu fiquei questionando, assim, o seguinte: olha que interessante, a gente tinha um processo todo automatizado, né, fácil, né, de operar, Sim, e tinha alguém consertando através de um start automático. Algo no sistema sinalizou que havia um problema numa esteira, mandou para manutenção e aquele mecânico foi lá, resolveu o problema. Então, assim, isso é uma forma, bem básica da gente sintetizar o que que a gente busca, né, às vezes nas nossas escolhas tecnológicas, nos projetos e tudo mais. Lá, quando eu trago também, pegando um pouco, o gancho aí no que a Nélida falou, eh, em revestimento cerâmico, a gente tem uma unidade de Santa Catarina, que é a RC4, ela é uma unidade que ela também está no nível de visibilidade da indústria 4.0. Das unidades de revestimento cerâmico, é a unidade nossa mais avançada, né. Possui lá os LGVs, que são os robôs empilhadeiras, né, que tiram um produto de um processo e levam para outros, né. É lindo de ver a planta também, né, muito automatizado. Mas ainda tem um step muito avançado ainda para a gente mergulhar de forma muito intensa na visibilidade, nós ainda temos oportunidades ainda de ter mais dados, né, ou seja, ter a visão de mais dados de produção e manutenção de forma online, que facilite a tomada de decisão. E ainda temos ainda um projeto piloto que a gente quer partir para o nível de transparência, que é igual a Nélida muito bem falou, que é a hora que você coloca a inteligência, para sim. naquele volume de dados ela começar a te dar respostas. E aí você começa a ter produtividade, aumentar a sua produtividade. Por quê? Porque quando você dispara uma necessidade de manutenção, você já dispara para o manutentor essa necessidade e já colocando assim, ó, possivelmente o problema já é esse e para solucionar é isso. Então você otimiza a tomada de decisão e a agilidade diante do problema, né. E temos o outro desafio grande que a gente tem em revestimento ainda, que é a planta de Botucatu, que é uma planta que a gente, está buscando startar essas novas tecnologias já no nível de predição. Ou seja, são 2 linhas que a Dexco adquiriu, em que a gente quer avançar o nível de visibilidade, transparência e já entrar na predição, de forma que a gente tenha tanto uma manutenção mais otimizada, mais ágil, quanto uma tomada de gestão fabril também muito mais ágil, né. Então basicamente, só para É complementar. muita tecnologia, é muito conhecimento inclusive, né, aplicado mesmo ali no dia a dia, porque
Se a gente for analisar a quantidade, provavelmente, de acionadores, né, que está disponível, Sensores, né, Sensores, Renato? sensores, e por aí vai, que no final do dia estão sendo criados por humanos, né, estão sendo implementados muitas vezes por humanos, estão sendo testados por humanos para dar essa previsibilidade aí, para nós, né. e Acho são que mantidos por humanos eles são São depois também, mantidos, né? mantidos. exatamente. Você E humanos tomam decisão com base nessas informações Exatamente. que são exato. geradas por esses sistemas, né. E a gente está só aumentando. Dentro da Dexco, a gente está aumentando muito a quantidade desses sensores, desses dispositivos. Essa é uma curva exponencial, porque a cada dia, quando a gente implanta um novo sistema, a gente percebe o valor que esse sistema, qual o potencial que esse sistema pode trazer para a tomada de Sim. decisão. Não, muito legal. Até aproveitando, né, que vocês tocaram nesse assunto sobre esses investimentos que estão sendo realizados, aí eu tenho até uma outra pergunta aqui para vocês, que é o seguinte: como que a gente tem analisado, né, esse potencial de aplicação das novas tecnologias para gerar valor? Vamos implementar, algum projeto que esteja envolvido com a indústria 4.0, com essas tecnologias habilitadoras. Como que a gente analisa isso? Ou O primeiro ponto, Renato, e isso é chave para quem tá, pretende realmente crescer nessa jornada, é mapear a oportunidade e não a tecnologia pela tecnologia. Então, nas excelente. nossas plantas, a gente enxerga onde estão os problemas, os principais desafios, e a partir desse mapa, a gente vai buscar quais tecnologias elas poderiam trazer valor, elas poderiam resolver o problema, elas poderiam trazer benefícios. Então, a gente inclusive avalia antes de uma implantação qual é o potencial de ganhos financeiros, onde é aplicável, mas onde não é aplicável, a gente tem ganhos qualitativos que superam muitas vezes essas questões de análise de viabilidade. Tem algumas coisas que permeiam a indústria 4.0, que permeiam os projetos de digitalização, que são a visão de futuro, a estratégia. Muitas vezes a gente não toma a decisão, imediatamente, porque falta visibilidade de quanto a gente consegue monetizar daquela solução, Sim, mas, mais importante do que isso é que, a gente vê potencial, está em linha com a estratégia, a gente sabe que num futuro de médio, longo prazo é um resultado garantido. Então a gente toma muitas decisões com base na estratégia, com base naquilo que a gente acredita e com base no potencial também, não só pela monetização imediata que a solução traz. E até pegando também indo na uhum, carona ainda do que a Nélida falou, acho que é interessantíssimo, né. Eh, Acho que é tudo muito novo, né, Nélida, 4.0. Pra gente, sim, para o fornecedor também é. Então assim, você não tem, assim, um fornecedor com todas as soluções prontas para a sua necessidade, né. Muitas das vezes, as soluções elas vão sendo construídas a 4 mãos, inclusive com provocações que o time técnico vai fazendo nosso interno. isso é Né, muito a legal. gente conseguiu ver isso muito claro ali na Deca Louças e tá vendo isso também em Deca Metais nos projetos nossos que a gente tem lá estratégicos, que muito das melhorias tecnológicas que estão vindo e sendo embarcadas nos equipamentos adquiridos pela Dexco, estão sendo construídas a 4 mãos, né. Mesmo porque a gente sente isso mesmo, que é tudo muito novo para o fornecedor. Acho que hoje em dia é muito complexo você falar assim: "Ó, tem um fornecedor que ele te entrega a solução 100% pronta". Né, acho que Uhum. quando a gente fala de 4.0, a gente tem um universo a ser explorado ainda, né, muito bacana, em prol de da gente atingir esses resultados e tudo mais, né. Flávio falou de um ponto super importante. Inclusive a gente tem dentro da Madeira um desafio, né, com o Open Dex para Eu ia tocar nesse assunto, 3 oportunidades que a gente mapeou. eu ia exatamente tocar nesse assunto de inovação aberta, né, Sim, porque o que o Flávio falou é isso, é né. isso. Nós temos um grande sponsor disso, que é o Daniel Franco, que ele sempre fala: "O conhecimento gerado lá fora é incrivelmente maior do que o nosso conhecimento que nós temos aqui", porque a gente está falando De uma de quantidade de 14.000 pessoas, colaboradores contra o mundo. contra o mundo, É verdade. né, isso é muito legal. Continue, Nélida. A gente tem oportunidades para as Sim, quais a gente não tem solução pronta no mercado. Então, a exatamente. gente tem alguns desafios e o Open Dexco tem ajudado bastante a gente nesse processo, né. A gente tem falado com startups e com várias delas a gente percebe exatamente esse ponto, Flávio. Mesmo as startups, elas oferecem algumas soluções em linha com o desafio que a gente propôs, mas a gente já viu claramente que a gente vai ter que ajudar essas startups no desenvolvimento dessa solução e Exato. vai ser um processo a 4 mãos. Isso é E muito legal. é muito legal, é muito rico, Sim, porque, você descobre que, você tem potencial nessas empresas que estão ali do lado de fora, não só para o desafio que você elegeu,
mas essas pessoas elas têm uma visão diferente, elas trazem diversidade de pensamentos também. Então isso é o outro aspecto de pessoas na tecnologia que é super bacana a gente mencionar. Quanto mais diversificados são os times, maior é o potencial de solução, maior é o potencial de trazer esse resultado, porque, são pessoas que pensam sob perspectivas diferentes, conhecem tecnologias diferentes e conseguem fazer uma integração entre o seu problema e os vários, conhecimentos que eles têm de outras empresas, outras indústrias, outras experiências e até uma forma de pensar diferente da sua. Sensacional. Eu particularmente sou fã desse tipo de processo, porque justamente você extrapola qualquer tipo de barreira existente com relação ao conhecimento, né, e isso, de fato, traz muitas oportunidades. E olhando ainda para esse cenário, né, que vocês falaram aí, que eu ia tocar no assunto, né, da inovação aberta, do Open Dex, que é um programa Viu, que nós estamos. você deu aquele spoiler no começo da nossa conversa e eu tô me Sim, vingando agora. tá doido, hein. E mas tá ótimo, vai ser um spoiler muito bom, porque vai incentivar vocês a fazerem a entrega realmente da semana, hein. Estamos aguardando. Legal. Nesse cenário, né, que nós estamos falando aqui sobre a indústria 4.0, a gente falou muito sobre pessoas, né, mas com um olhar um pouco para a tecnologia em si, eh, vocês responderam que nós estamos já aplicando, então, algumas dessas tecnologias disponíveis para a indústria 4.0, né. Mas efetivamente, que tecnologias seriam essas? Seriam a Big Data que a gente conhece, internet das coisas, é tudo isso mesmo? Na Madeira, a gente tem algumas aplicações, de big datas, a gente começou a Sim, estruturar um repositório de dados industriais. Esses dados já estão disponíveis na nuvem, né, então a gente consegue, com as pessoas devidamente autorizadas, né, através das nossas regras de segurança cibernética, a bacana, gente consegue acessar de qualquer lugar alguns dados-chave da nossa indústria. A gente tem também alguns, controles operacionais avançados, que já têm princípios de inteligência artificial para controle de caldeiras. A gente tem usado algumas dessas tecnologias, alguns processos ainda são, projetos de provas de conceito, outros já são processos que estão bem estruturados, que a gente já fez rollouts para mais de uma planta dentro da Madeira. excelente. Em revestimento, basicamente, a gente está num nível ainda de sensoriamento, né, de ampliar a gama de sensoriamento nosso para coleta de dados. A gente tem já monitoramento online, então hoje lá numa planta nossa lá, em algumas linhas das outras plantas de revestimento cerâmico de Santa Catarina, é possível você ver lá as informações de produtividade e os principais indicadores de manutenção no teu próprio celular, no seu smartphone, é possível. Mas ainda, o próximo step do nosso projeto é exatamente entrar com um banco de dados, né, fazer robustez nossa da rede que a gente precisa, criar o servidor de banco de dados para daí aplicar a inteligência artificial fazendo as análises desse banco de dados que nós vamos construir. Começa no primeiro passo, que está sendo feito agora, que é o sensoriamento e os sistemas para gestão desse sensoriamento. E o segundo passo, que aí a gente entra na consolidação do banco de dados e na inteligência artificial para fazer essas análises. Eh Quando eu vejo, assim, já metais, a gente já está avançando em metais na parte de sistemas, gestão de sistemas, e louças ainda, a gente precisa fazer o trabalho de base ainda das tecnologias que a gente está fazendo lá de substituição para automatização industrial, tá. Bacana. Um ponto, né, que eu acho que é válido a gente tocar aqui nesse momento da conversa é sobre o que seria a transformação digital para nós, assim, né? A gente tem falado muito sobre exatamente isso que a gente está conversando. É como que a gente utiliza essas novas tecnologias digitais de forma estratégica para que a gente fomente iniciativas ou projetos que estejam relacionados às nossas três principais jornadas que a gente considera que é a jornada do consumidor, a jornada da eficiência e a jornada de gente. E de tudo isso que a gente falou, nós vimos muito sobre a a importância de projetos em cada uma delas, porque você precisa de projetos na jornada do consumidor, você precisa de projetos na jornada da eficiência, que basicamente o que vocês trouxeram aqui de indústria 4.0 está muito relacionado a isso, mas também na jornada de gente, né, que é essa capacitação, todo esse movimento que tem que ser feito do ponto de vista cultural. E até né, num dos episódios que nós conversamos de cultura e pessoas, para quem não assistiu, assista. É importante, a gente ressaltou muito sobre até mesmo esse refresh da cultura, né?
que vem em prol dessas otimizações. A gente está em um novo mundo, a gente está buscando construir uma indústria realmente 4.0, né? Não somente no conceito, mas ali na prática, no dia a dia. E aí, com tudo isso, com todo esse contexto, tem uma outra pergunta aqui para fazer para vocês, que é o seguinte: a gestão de tecnologia da nossa organização, né? Ela nos estimula a aproveitar essas oportunidades de alugar ou pagar pelo uso de equipamentos, licenças e produtos? Nós estamos indo para um caminho mais de ter acesso do que ter propriamente a coisa, né? Quando a gente fala. Qual que é a percepção de vocês nesse cenário? Renato, eu acho que é bastante claro para a gente, né, Uhum, essa visão de realmente trazer serviço, contratar, acessar as pessoas que detêm o conhecimento e adquirir, comprar, pagar por esse conhecimento. Então, para a gente já está bastante claro uhum, a importância disso, né, porque, quando a gente, de novo, eu acho que talvez valha uhum. novamente a fala do Daniel Franco, né. Nós somos 14.000 colaboradores, então o acesso à tecnologia que está fora da empresa, ela é muito valiosa e a gente tem que contar com ela. E esse modelo de negócio, onde a gente paga por esse conhecimento, a gente busca esse conhecimento que está do lado de fora, nessa modalidade de contratação, é uma modalidade que capilariza esse processo, né? Então, para a gente é bastante claro. Eu também concordo com a Nélida e o interessante é que, nós, Dexco, estamos indo nesse caminho, numa mão bem bacana, porque quando você sai desses modelos de contratação e você passa a focar só em ter o ativo, né, você está fadado numa tecnologia que está o tempo inteiro constantemente em movimento, a daqui a um tempo você já começar a ficar Obsoleto. obsoleto, né. Então isso é bacana, entendeu. A Dexco ela é legal que ela nos provoca a pensar fora da caixa o tempo inteiro, né. E e e aí quando você fala do tema tecnologia, uma coisa que eu acho interessante, até que você falou, Renato, que é legal, é o seguinte, é um limite tênue entre o entendimento da tecnologia e as pessoas sustentando isso aí, né. E aí eu acho que quando a gente fala da cultura nossa, né, principalmente do refresh que a gente trouxe, que é essa atualização e trazendo a tecnologia como parceira dos nossos resultados, ela está criando um clima no nosso time de que a tecnologia veio para suportar as mudanças, né. Exato, E não como um competidor em potencial, né, então acho que exatamente. isso foi bem interessante. Sensacional. E para a gente seguir aqui para o nosso encerramento, que o nosso tempo é curto, a gente poderia ficar aqui horas conversando, né? É, a última pergunta aqui que eu tenho para vocês é o seguinte: quais desafios nós ainda temos pela frente e quais sugestões vocês dariam para nossa audiência aí que está nos assistindo para que a gente incorpore cada dia mais um mindset, né, um modelo mental mais voltado para o digital, mas não só para isso, né, para transformação digital. Quer E responder aí? primeiro, Flávio? O que eu falo deixo para o pessoal é o seguinte, primeiro assim, a Dexco ela tá num plano bacana, inovador e que nos provoca o tempo inteiro a pensar fora da caixa. Isso vai fazer a gente sempre ficar andando, né, nós sempre vamos nos movimentar, né, todos os processos nossos internos de gestão, eles nos levam a essa provocação, que vai gerar cada vez mais resultados, primorosos no que se refere à busca de novas tecnologias, entrada de novos modelos de gestão e tudo mais. Se eu pudesse deixar uma mensagem para o time é o seguinte: "Vamos tentar, né, vamos pecar pelo excesso de tentativa, mas nunca pela falta de tentar", entendeu? Porque, em várias tentativas que a gente pode ter, um acerto nosso pode ser significativo para a mudança de grandes resultados aí dentro da empresa, né. Excelente, muito bom. Eu acho que a gente já falou bastante disso ao longo do nosso bate-papo aqui, mas o principal desafio, né, dessa jornada realmente são as pessoas. É capacitar as pessoas, ter as pessoas certas nos lugares certos. O Flávio falou bastante sobre o que a Dexco oferece e o que ela nos provoca, né, a pensar fora da caixa, a buscar soluções fora do nosso lugar de conforto. Isso é muito bacana, é um movimento legal. A empresa, ela disponibiliza acesso a uma série de informações, treinamentos, webséries como essa. Então, é nosso papel acessar essas informações, entender como elas funcionam, buscar as pessoas que são pontos focais dessa tecnologia para a gente se informar a respeito.
para a gente realmente não ser somente telespectadores dessa mudança. Precisamos ser protagonistas disso, porque somos parte desse processo, todos nós, né, a todos os níveis da organização. Eu também quero deixar um recado para a turma, que é bacana, que é desse movimento da Dexco. A gente não tem obrigação de acertar tudo, mas a gente tem obrigação de tentar, É isso e a aí. gente tem obrigação de aprender rápido com o erro, corrigir o curso e fazer todo dia, em cada posto de trabalho nosso, mais e melhor. E a tecnologia vai ajudar a gente nisso com toda certeza. Excelente, excelente. Olha só, quanta coisa bacana e conectar, né, trazer essa conexão de 2 unidades de negócio que está presente dentro de uma mesma grande marca é muito legal, porque a gente vê diferentes níveis de maturidade e as oportunidades que tem de conexão, né. Poxa, Deca e Revestimentos estão ali num patamar mais inicial, digamos assim, desse processo, Madeira já está num patamar mais avançado, ao benchmark interno, né, como que a gente usa a nossa colaboração mesmo, nosso dia a dia para conseguir captar isso. Eu acho que isso é um grande ponto. E a Nélida falou uma coisa bem legal que eu achei aqui, que é sobre, poxa, vamos deixar de ser telespectadores, vamos passar a ser protagonistas, né, vamos fazer, vamos tentar, vamos errar. É preferível errar pelo excesso de tentativa do que não errar, né. Então, acho que foi uma mensagem final aqui muito bacana, gostaria de agradecer demais a presença de vocês 2 aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado você, Renato, todo o time de TI, Dexco. É um prazer estar aqui com vocês. Tá aí. Obrigada, Renato. Valeu. Pessoal, encerramos por aqui. Não deixe de acompanhar os outros episódios dessa série Caminhos para a Transformação Digital. Até mais.